bem, gente? Boa noite, que bom reencontrá-los, né? Ficamos aí um longo período de ausência, mas aí foi bom para vocês poderem ler aí as duas primeiras partes, na verdade, os dois primeiros capítulos da primeira parte, né? E nós veremos que esse texto, ele vai recuperando as informações em várias partes. Então, assim, o que nós estamos vendo agora no capítulo 1 e 2 será retomado muitas vezes ao longo dos próximos capítulos. Então, ele vai sempre trazendo aquilo que já foi discutido e uma informação nova. Então, não se preocupem muito se alguma coisa ainda não ficou bem compreendida, porque a gente vai ter chance de ir voltando a ela em outras partes, tá? Nós vamos para o capítulo 2, e o capítulo 2 enfrenta, logo de cara, né, aquela questão que o Ricardo colocou, que é a questão da diferença de tradução de um livro para o outro. Mas antes da gente entrar especificamente nessa parte, que está já no título, né, o problema da relação entre base e superestrutura, então, antes da gente entrar nisso, eu queria falar um pouquinho para vocês do contexto do interesse de Voloshinov pelo marxismo, né? Então, nós já indicamos para vocês o livro do Patrick Serriot, né, que vocês já viram aí em outras aulas, e nesse livro, Patrick Serriot nos comunica, né, a partir de uma pesquisa que já foi realizada, que o Voloshinov começa a se interessar por marxismo em 1925, e essa obra sai em 29, né? Então, nós temos aí 4 anos em que ele se dedicou para fazer na verdade, para se desafiar, né, a pensar as questões da linguagem a partir do marxismo, tá? Bom, nesses 4 anos, então, o que nós tivemos? Tivemos um Voloshinov dedicado a estudar as ideias do marxismo. E isso tem gerado uma avaliação que nem sempre é muito positiva sobre o modo como ele interpretou, porque alguns entendem que o marxismo que ele praticou é um marxismo meramente acadêmico, uma vez que ele nunca foi membro de partido, nunca participou de ações ligadas aos grupos que ele tinha na Rússia naquele momento. Então, há uma certa crítica de que é uma visão apenas teórica do marxismo aplicado aos fenômenos literários e aos fatos sociais. Então, eu estou colocando isso porque nós vamos ter em relação ao contato e também ao modo como Voloshinov entendeu o marxismo, pelo menos duas vertentes muito diferentes. Uma que vai reinterpretar as ideias de Voloshinov no Ocidente, e outra que vai criticar bastante essas ideias em função de ter sido, talvez, um período em que ele teve um contato inicial e ele já assumiu o que ele pôde estudar nesse contato inicial como uma base fundante do seu método sociológico. Então, a gente vai ter... É importante que vocês saibam que existem essas tendências, tanto as de supervalorização e, de certa maneira, reinterpretação das ideias de Voloshinov, quanto de crítica, porque vocês vão encontrar isso dependendo do texto que vocês tiverem em contato. Bom, além dessa questão da interpretação do que está posto no livro e de ter uma variação, há uma compreensão que é, na verdade, até de oposição em relação a isso, considerando aquilo que a gente já falou na primeira aula, da disputa, né, de autoria desse texto. Então, assim, alguns autores que analisam a construção desse texto vão entender que foi um texto alinhado a uma perspectiva de marxismo dentro da Rússia, mais ligado ao que aconteceu até 24, né? E aí, porque a partir de 24 nós começamos a ter problemas de perseguição e etc., os autores foram se revezando entre os textos, né? E aí talvez os amigos mais jovens e que tinham uma boa posição social dentro do partido assumiram
mais a autoria de alguns textos do que outros para preservar Bakhtin. Então, a gente vai ter, por um lado, quem acha que todos os textos realmente são de Bakhtin, e esses autores assumiram uma coparceria ou uma autoria plena para protegê-lo, e vão ter outros autores que acham o contrário disso. Não, o texto é mesmo de Voloshinov, a gente já tinha isso, mas as teses que a gente tem ali, as teses que eu estou chamando aqui, teses marxistas que a gente tem aqui, são teses que ainda mereceriam uma análise cuidadosa, uma vez que são teses decorrentes desse marxismo acadêmico, como eu chamei para vocês, né? Ele vai concordar com uma oposição ao positivismo, alinhado a uma visão de língua que a gente tinha já no período de Stalin, entre os principais representantes dos estudos linguísticos. Então, nesse sentido, ele realmente está alinhado a uma posição que era valorizada naquele momento, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai buscar meios para fazer uma crítica ao psicologismo idealista, e aos fenômenos, tentando com essa crítica explicar os fenômenos ideológicos, de uma maneira que nem todo mundo concorda que houve uma interpretação mais completa das ideias marxistas em circulação naquele momento, até porque a gente já tinha muitas interpretações, né? Então, tem uma grande disputa ali em relação ao modo como ele faz uma apropriação dessas ideias para construir essa visão de uma ciência da linguagem dentro de um método sociológico. Então, nós vamos ter, em primeiro lugar, uma questão de contexto social, que coloca Voloshinov em contato com as ideias marxistas de um modo bastante recente, quando ele escreve esse texto, né? E, de outro lado, a gente tem uma disputa grande acontecendo naquele momento, e algumas opções que ele fez nessa interpretação dessas teses nem sempre são aceitas hoje, quando o trabalho dele é reinterpretado. Então, acho que é importante a gente ter isso claro, porque nós vamos ter quem apoia, né, na linha da vestimenta ideológica, uma aprovação plena de tudo que é dito na obra. E quem vê as teses marxistas de Voloshinov com ressalva, um apontamento dos limites das ideias trazidas por ele na obra. Bom, então, como a gente falou inicialmente, o Ricardo já apontou isso na fala dele, nós temos no sumário, né, das duas edições, uma diferença bastante importante. O capítulo 2, na versão antiga, chamava, traduzida do francês, relação entre infraestrutura e as superestruturas. E no texto que a gente tem traduzido do russo, o problema da relação entre base e superestrutura. Essa diferença não é pequena, né? Nossa, só trocou uma palavra. Não é isso. A gente tem aqui conceitos muito importantes e a diferença, a troca aqui, alinha o trabalho do Voloshinov a uma preocupação com as ideias marxistas, conforme que se discutia na época dele. Diferente do que nós tínhamos na tradução anterior, que alinha a interpretação, na verdade, alinha o texto dele à interpretação que foi feita. Ou seja, quando o texto dele é recebido na Europa, nós estamos ali em 1977, 75, 77, então nós estamos em pleno momento de consolidação das linhas que a gente conhece de análise do discurso, e aí a interpretação do marxismo via Althusser e o trabalho que os pensadores da análise do discurso estavam fazendo, é que, na verdade, utilizavam essa noção de infraestrutura. Então, essa noção de infraestrutura não estava em discussão no momento em que Voloshinov escreveu a obra dele. Não se falava disso, esse termo nem existia na Rússia naquele momento. O termo que se discutia, sim, eram as relações entre base e superestrutura. Então, não é uma mera troca. Tem aqui uma diferença importante conceitual, que, na verdade, está alinhada com o momento histórico de cada um desses textos. Então, no caso, o momento histórico em que Voloshinov escreveu o texto dele e o momento histórico em que o texto dele é recebido na Europa. E como esse acolhimento
foi realizado no sentido de colocar esse texto em sintonia com outras ideias em circulação naquele momento na Europa. Bom, eu chamei o Yuri Michelambarcá para vir falar com a gente um pouquinho agora, para a gente discutir um pouquinho mais profundamente 3 conceitos: relação entre base e superestrutura, o conceito de causalidade e o conceito de mediação que a gente tem nas relações de comunicação. E eu vou pedir para ele, então, vou terminar aqui o compartilhamento, para ele abrir a câmera e o microfone e conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Porque esses 3 conceitos serão muito importantes para o modo como Voloshinov vai apresentar e reapresentar inúmeras vezes o conceito de signo ideológico, de construção das relações pela linguagem. Então, a gente precisa entender bem esses 3 conceitos que eu, depois que ele falar, vou retomar usando o próprio texto do Voloshinov. Então, vamos lá. Yuri, você já está aí? Sim, mas está um pouco baixo. Tentando falar aqui, tá melhor? Estão conseguindo me ouvir bem? Só para saber. Sim, melhorou. Olha, gente, falar em 15, 20 minutos sobre esses assuntos aí é difícil, hein? É difícil. Eu vou tentar fazer aqui o melhor possível para tentar iluminar um pouco o campo que vocês estão entrando aí, né? E vamos ver o que a gente consegue fazer. Beleza, então, assim, primeira questão, a questão da discussão sobre base e superestrutura. Eu acho que é essencial que eu coloque o seguinte para vocês. Se eu olhar para o lado aqui, é porque eu estou pegando as minhas anotações na segunda tela, tá? Não fiquem, não estranhem. A questão é a seguinte: o Marx usou esse termo, o Marx usou esse termo, base, superestrutura, uma vez na vida, em um prefácio de 3 páginas de um livro de 1859, chamado Contribuição à Crítica da Economia Política. Depois, isso foi usado pelo marxismo, né? E aí o que eu acho que é mais importante de eu colocar é justamente essa questão de que o marxismo realmente não é simplesmente uma teoria, né? É uma teoria, é uma ideologia, até mesmo pode virar uma doutrina, o que não significa um dogma, né? Mas em certos momentos ali, principalmente por influência do positivismo, por influência do kantismo. Veja, o Marx teve, digamos assim, como fala o Zé Paulo Neto, ele teve uma sorte editorial muito ruim. Por quê? Porque a ideologia alemã saiu em 32. E teve outros textos do Marx mais jovem que saíram tarde, né? Então, tem um texto dele chamado chama-se Manuscritos Econômico-Filosóficos, de 44, né? Então, ali era um Marx que estava começando a pegar a economia política, mas estava dialogando, né, ali com o Hegel, fazendo a crítica, então, profundamente filosófico, né? O Marx não é um funcionalista. Então, quando formalizam a relação entre base e superestrutura, não é Marx, né? Marx é um dialeta, né? É um dialético total. Pega do Hegel ali e chupa tudo. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para pegar essa questão da base da superestrutura nessa época, por causa de todas essas influências, e porque depois, quando o Stalin entra no poder e etc., e aí, assim, não é a questão do Stalin, etc., né? É o próprio movimento político da época, num contínuo, né, num processo histórico complexo, aquilo ali vira ideologia de Estado, né? E a gente tem que pegar, então, o Voloshinov e entender que ele estava escrevendo em 29 na União Soviética, né? Então, temos que levar essas questões em consideração. Dito isso, eu não tem como eu ficar fazendo toda essa recuperação histórica aqui, né? Eu acho que isso já basta, mas tentar falar um pouquinho para você o que o Marx estava dizendo quando ele falava base e superestrutura e passar para a discussão em si, né? Base e superestrutura em que sentido? Aí a gente tem que entender a própria concepção materialista da história, né? Não significa que a economia é diferente totalmente da ideologia, está tudo cindido, não é isso, né? É pensar o seguinte: o ser humano, antes de se diferenciar dos animais porque pensa, e de fato se diferencia porque pensa, ele começa a se diferenciar dos animais na medida em que a atividade dele é consciente e ele produz a própria vida. E o trabalho, nesse sentido, ele é uma atividade de transição, né? Por quê? Porque a mediação entre ser humano e natureza, ela é eterna. Nunca o ser humano vai poder nem se descolar completamente das barreiras naturais
na sua reprodução e, portanto, nunca vai poder deixar de estar nesse metabolismo com a natureza. E se não houver metabolismo com a natureza, não há sociedade, né? Então, as formas históricas como os seres humanos se reproduzem, né, que constituem as relações de produção, né, e cuja base objetiva, e é só isso que quer dizer, são as forças produtivas, né? Então, essas relações, elas são essa essência, essa base a partir da qual qualquer sociedade pode se desenvolver, né? Então, quando a gente enxerga a sociedade capitalista, a gente enxerga a sociedade feudal, ou qualquer uma dessas, não significa que a economia seja tudo, mas sem a gente entender a economia, entendido como modo de produção e reprodução da vida material, não dá para entender a sociedade. Dito isso, a questão da causalidade que aparece no Voloshinov, né, eu acho que a melhor forma da gente entender isso é o seguinte: não havendo intencionalidade, há causalidade. Né? O que é a causalidade? Bom, a matéria em movimento é a própria realidade. Né? Esse é um postulado da concepção materialista da história. A realidade, né, na sua essência, ela é a matéria em movimento em várias formas. Né? Então, a natureza, né, ela tem as suas leis de movimento. Isso eu estou falando, inclusive, dos animais. Né? Então, por exemplo, o macaco mais consciente, ele tem consciência, sem dúvida, mas é diferente da consciência que o ser humano tem, que permite ser um ser intencional. Né? Então, é por meio do trabalho, por meio da produção intencional da vida humana, que aparece muito claramente, né, como próprio desenvolvimento social, como desenvolvimento cultural, como desenvolvimento das características propriamente sociais de ser. Né? Percebe como o ser humano se diferencia, bem no nível filosófico, mas é essencial isso, né? Ele se diferencia, né, dos demais animais por causa da sua atividade consciente, que surge primeiramente no processo de trabalho. Né? Primeiramente, o que eu quero dizer aqui é ontológico, não é cronológico, né? Porque o ser humano surge enquanto indivíduo já na sociedade. Né? O ser humano surge enquanto ser trabalhador já dentro de uma certa organização social. Esse salto do macaco para o ser humano não tem elo perdido, é um salto transitório histórico, né? Gigantesco, mas ele surge dessa forma já como ser propriamente social, e a atividade humana, portanto, ela é teleológica, ela instaura na realidade a teleologia, a intencionalidade. E tudo que não é ação, praxis humana, é causalidade. E, nesse sentido, a ação humana, ela, primeiro, nunca tem todas as pré-condições, o ser humano nunca pode saber tudo sobre o que ele vai realizar, porque a realidade em si é infinita. Ele pode só abstrair uma parte. E quando ele age sobre o mundo, ele põe o mundo em movimento conforme as suas próprias leis. Né? Ele não pode mudar as leis do mundo. E, portanto, por exemplo, quando você pega uma pedra, joga uma pedra, o seu movimento é intencional. A partir do momento que você solta, são as leis causais que determinam. Então, é isso, assim, a ação humana é intencional, todo o resto é causal. É claro que se você estiver falando de aqui e ali, né, muito no imediato, as determinações são muito pouco mediadas, então elas são imediatas, e a causalidade ela é ser então muito clara, né? Eu fiz isso, aconteceu aquilo. Mas o próprio desenvolvimento social, né, não só natural, mas social, é um desenvolvimento causal. Mas é uma causalidade diferente, não é uma causalidade que nem a natureza, é uma causalidade construída pelos seres humanos, né? Então, a diferença entre a história natural e a história humana, qual que é? Ambas as histórias, em sua totalidade, são causais, mas a história humana é construída pelo próprio ato humano, né? Então, o ato humano põe a realidade em movimento, e ele interage com os outros seres humanos, né? Porque a transformação da natureza depende do quê? Da própria comunicação. Então, aqui a gente vai entrar nesse assunto, né? O processo de trabalho não é simplesmente metabolismo ser humano-natureza, ele é socialmente realizado e, portanto, ele pressupõe a comunicação. Então, a gente vai poder dizer, por exemplo, que a linguagem surge de que maneira? A linguagem surge porque os seres humanos têm que falar alguma coisa para os outros, né? Os seres humanos têm que se comunicar com os outros. E aí vamos pensar um pouco do que é essa comunicação, por que o ser humano é um ser intencional? Porque no processo de transição do ser biológico para o ser humano, a própria atividade humana, veja que não tem lamarquismo aqui, mas é o quê? As alterações biológicas, genéticas, elas são aleatórias, mas elas estão condicionadas pela realidade material. Afinal, se um ser humano tiver uma mutação e desenvolver, por exemplo, alguma coisa que ele não possa sobreviver utilizando, ele vai sumir, né? Estou falando aqui lá na transição. Então,
Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que a própria capacidade biológica do ser humano, ela advém não só de um acaso biológico, vem da própria materialidade da atividade no ser em processo de humanização. E a consciência é possível, por quê? Porque as estruturas nervosas que a gente cria, por exemplo, no cérebro, nos fazem poder abstrair. Né? E a abstração dentro de nós mesmas, então, por exemplo, se a gente pegar o Vygotsky, que fala ali, por exemplo, de palavra e significado e coisa e tal, a palavra, ele vai dizer, se dissolve dentro do ser humano, em que sentido? O ser humano internamente, ele é como a natureza como um todo, uma totalidade dialética, mas quando o ser humano tem que comunicar-se com o outro, ele precisa transformar a abstração que ele pode fazer dentro dele, não é? E que ele pode, por exemplo, ver uma pedra e se descolar do imediato e saber que aqueles objetos como um todo, tão diferentes no concreto, eles são, no abstrato, pedra. Não é? Então, perceba que a linguagem ela surge como essa mediação de representação, não é? da realidade em que ele já consegue abstrair. E como essa abstração é essencial, porque é daí que vem a capacidade da consciência, da intencionalidade e da própria historicidade do ser humano. Por quê? Porque na medida em que ele se descola do imediato, a ação dele está condicionada pela consciência. E o ser humano se duplica internamente, não é? O ser humano ele é consciente e ele é ativo sempre ao mesmo tempo. Não é simplesmente uma relação aqui e ali, não, é sempre ao mesmo tempo, né? Essas duas questões. O Lukács chama isso de objetivação, alienação, ao mesmo tempo, você é interno, você é externo. E isso você é tudo ativo. Mas voltando para a questão da comunicação e da ideologia, veja, o processo de trabalho e a organização material da produção e da reprodução é o processo essencial. Por quê? Porque sem isso não sobrevive. Mas na medida em que você desenvolve força produtiva, a sociedade, né, por exemplo, aumento da população, né, você já tem que começar a desenvolver coisas diferentes. Na medida em que o ser humano transforma a natureza, transforma a si mesmo e, portanto, cria as novas necessidades. Né? Então, essa vida material engendra necessidades concretas que eles têm que resolver. E aí chega num certo momento que não adianta só, me passa isso, me passa aquilo no processo de trabalho, né? Porque a divisão do trabalho e o aumento da população eles criam relações sociais. E os fenômenos ideológicos, portanto, eles aparecem como essas sínteses, né? Então, na medida em que, por exemplo, você tem uma organização social em que um grupo expropria o outro, né, e se apropria do trabalho alheio, você cria a política. Né? A política é essa relação que é criada pela sociedade de classe. E a política, né, é um complexo ideológico do ser social. Veja que não é simplesmente as instituições. Não é? Então você tem a política, você tem a religião, você tem a filosofia. Eles são coisas diferentes, particularmente entre si. Né? Mas na realidade social, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, para encerrar essa questão que eu estou querendo colocar de começo, a questão é a seguinte: as necessidades elas surgem da realidade. Né? Seja na interação entre os seres humanos um a um, seja na interação com a sociedade como um todo, seja na interação com a natureza, essa atividade, né, no fim já está composto o valor. Né? Se você vai produzir uma faca, se você fizer errado, a tua faca não funciona, você não consegue matar o animal e você morre de fome. Então, na finalidade da sua atividade, já está contido um valor. Né? E aí, dessa complexificação do ser social, surgem fenômenos puramente ideológicos, que a gente pode tratar como sendo o quê? As formas pelas quais os seres humanos tomam consciência dos seus conflitos sociais e resolvem eles. E isso só pode se dar por meio da linguagem, no sentido de que a linguagem é a mediação necessária para se comunicar com o outro. Né? Então, a gente vê essa relação entre aspas, base e superestrutura, que pode servir, se a gente entender nessa dialética, que é na medida em que o ser humano age, e ele só pode ser o ser que age, tanto para dentro quanto para fora, ele faz atividades, né, que têm objetivos, porque o ser humano é o ser que age teleologicamente, orientado a um fim, e quando esses objetivos eles não são simplesmente a transformação da natureza, mas a interação com o outro, ele precisa se comunicar. Mas veja que a necessidade da comunicação está dada pela própria atividade. E para se comunicar, para transformar o poder de abstração, de consciência em palavra, né, ou melhor, ele tem que transformar em linguagem, tem que transformar em signo, tem que formalizar. Então a linguagem é esse complexo que medeia. Né? Eu não sei se ela é neutra, né? Mas aí já é uma outra discussão. Porque você só pode falar que a linguagem é neutra se você descolar ela completamente da realidade. Na concretude, ela está constituída
né? E quando você fala alguma coisa, por exemplo, tecnologia, todo mundo vai pensar uma questão, né? Só muito em abstrato eu posso pensar que eu posso usar tecnologia para qualquer coisa. E é um desvio idealista, né? O que não significa que a linguagem seja tudo também, não é. Né? Ela é essencialmente a mediação, né, da comunicação, e veja que a comunicação também não é à toa, ela está voltada para um fim. Né? E a ligação com isso, com a ideologia, é porque esse fim que surge das relações concretas, né, materiais, né? Política não é imaterial, política é objetivamente social. Enfim, então esses complexos, não puramente da reprodução material, que são os complexos ideológicos, têm que ser resolvidos nessa medida. E o ser humano se objetiva, como sempre, na forma de palavras e etc. e tal. E esse desenvolvimento da cultura se dá nessa dialética entre a sociedade que você vive e o indivíduo, né? Então percebe, por exemplo, quando um capitalista vai lá, pega o dinheiro, compra força de trabalho, meio de trabalho e valoriza aquele capital dele, ele não está tirando isso só da cabeça dele, ele está dentro de uma relação social de produção em que ele pode fazer isso, que aquilo ali está dado e ele realiza esse valor social. Não é? Isso é mais ou menos assim para tudo, lógico. E aí você tem que ver concretamente cada um dos casos, né? Mas eu acho que é por aí. Eu sei que provavelmente eu iluminei por um lado, deixei muitas dúvidas pelo outro, mas é porque o assunto é complicado e eu acho que se ficou bastante dúvida é porque alguma coisa eu fiz certo. Mas espero que eu tenha ajudado também. É isso. Obrigada, Yuri, ajudou sim, com certeza. A gente não tem muito tempo para falar nisso, mas eu tinha gente perguntando no chat, né, seu nome, então eu vou recolocar aqui e a gente volta a falar com você numa outra oportunidade. Nós vamos então continuar. E eu trouxe um trechinho aqui dessa obra que o Yuri comentou, né, que é o prefácio da obra Contribuição à Crítica da Economia Política, mas eu vou deixar, vocês vão receber o material, depois vocês podem ler com cuidado, né? Eu só queria retomar esse trecho aqui que o Yuri comentou, né? A totalidade dessas relações de produção, que ele explicou bem para a gente, constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica, política, e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. Quando a gente for falar da palavra, do signo ideológico, o Voloshin vai muitas vezes utilizar esse termo, formas sociais, e aqui ele está explicando para a gente, de determinadas de consciência. Né? A produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual, como a gente está falando aqui. Então, esse capítulo, ele vai discutir basicamente o que está nesse trecho aqui, mas como o Yuri falou, é um prefácio de 3 páginas, vale a pena ler, né, para entender bem essa relação entre base e superestrutura. E eu deixo aqui o trechinho, deixo a obra vocês conseguem baixar da internet gratuitamente, então todo mundo pode ter acesso a esse prefácio para entender bem essa relação. Bom, então, quando a gente começa a trabalhar nesse segundo capítulo, a noção de causalidade ela é muito importante, porque Voloshin vai colocar essa noção ligada à ciência da ideologia, né, das ideologias, né? E a Ana Zandvas, que eu já tinha indicado para vocês em outro momento, ela nos chama atenção para olhar exatamente para isso, né? Atentar para o modo como as forças produtivas da sociedade entram em contradição com as relações de produção, buscando romper com as relações jurídicas dominantes no seio da sociedade, para desagregar e rearranjar, né, as condições de base, que a gente acabou de ver, o que provocaria mudanças na configuração superestrutural. Quando o Voloshin analisa isso e fala disso, ele insiste muito que essa relação entre base e superestrutura é uma relação extremamente complexa. E aí, uma das críticas dele, que é uma crítica de é quando vê isso de uma forma unilateral, como um caminho único. Acontece alguma coisa na base, provoca mudança na superestrutura, ou a superestrutura se impõe aos elementos de base, então, de uma forma muito linear.
né? Então, a crítica que se tinha na época de Voloshinov, na sociedade ali, nos estudiosos da linguagem, a essa visão positivista e linear, é recuperada nesse texto, e em vários momentos Voloshinov insiste que se trata de uma relação complexa, mais ou menos como o Yuri acabou de mostrar para a gente. Assim, ao propor discutir a relação entre base e superestrutura, o Voloshinov vai rejeitar a visão mecanicista e positivista de que a base determina a ideologia, pois para ele isso não se alinha ao materialismo dialético. Então, essa visão muito linear e de um lado para o outro, ou do outro para um, na visão dele, não corresponde ao materialismo dialético que ele estava tomando de base, né, para a constituição desse método sociológico dentro da linguística. E aí eu coloquei esse trecho do próprio livro que diz o seguinte, eu vou ler por aqui porque atrapalha aqui a apresentação. O problema da correlação entre base e as superestruturas, que é extremamente complexo, então isso aqui está lá na página 106 da tradução do russo, e demanda uma enorme quantidade de material prévio para sua elaboração produtiva, pode ser, em grande parte, compreendido justamente no material da palavra. Então, a palavra vai ser um material que nos possibilitará pensar sobre essa complexa relação que existe entre base e as superestruturas. Analisar as palavras, pensar sobre as palavras, nos dá chance de entender essa correlação e o modo como esses elementos se organizam. Então, eu trouxe aqui para vocês, na sequência, 2 olhares para essa discussão proposta por Voloshinov. O primeiro olhar é de Castro, numa obra que eu não sei se vocês conhecem, chama, organizado por Luciano de Paula e Grenice Stafusa, que se chama Série Inclassificável. É uma obra que já está no volume 5, se eu não me engano, e cada volume tem um conjunto de pensadores. No volume 1, Castro, então, está analisando, naquele momento, discutindo um pouco a questão de autoria, mas analisando também o conceito de ideologia que a gente tem e de relação entre base e superestrutura nesta obra. Então, a primeira visão é uma visão que valoriza muito esse modo como Voloshinov interpretou as relações entre pensamento materialista e estudo da linguagem, né? Então, é uma primeira posição que valoriza muito essa leitura que o Voloshinov fez. E aí Castro diz que, embora tanto Voloshinov quanto Medvedev não tenham conseguido superar a causalidade econômica, que a gente acabou de ver o Yuri explicando para a gente, mesmo pensando a crítica e renovadamente, a causa marxista, aquela questão da causalidade, né, que defendiam, não estava centrada e preocupada em responder demandas políticas ou econômicas. Então, eles tomavam essa noção do materialismo dialético, mas não estavam tentando responder ou tentando criar uma linha de interpretação da visão marxista dentro da área da linguagem. Não era uma preocupação deles, embora eles tivessem isso como uma referência para pensar as relações sociais que a gente estabelece pela linguagem. Eu vou ler aqui a parte final, né? O que o marxismo viabilizou na visão de Voloshinov e interpretado por Castro, foi pensar o homem e a cultura que este produz via sua materialidade, livrando-os, assim, do abstracionismo e do subjetivismo, que caracterizava a maioria das perspectivas científicas e filosóficas até então vigentes. Então, essa é uma leitura bem positiva dessa interpretação que Voloshinov nos apresenta nesse capítulo 2. Por outro lado, Serriot nos traz o problema que essa obra sofre desde a sua primeira tradução no Ocidente, né? Pensando na tradução que a gente teve na França e que serviu de referência para muitas outras traduções, inclusive a primeira que nós tivemos no Brasil. E aí o problema foi justamente um pouco aquilo que eu adiantei, né? Em que momento da França, do Ocidente como um todo, chega essa obra? E aí a palavra ideologia que aparece nessa obra, ela é, de alguma maneira, reinterpretada nessa tradução inicial, associando-a a uma noção de ideologia que a gente tinha, então, em circulação
na Europa daquele momento, né? Na Europa, ali na França, da década de 1970. E o conceito de ideologia em circulação naquele momento via ideologia como um efeito de reconhecimento, né? E os intelectuais que estavam ali discutindo esse conceito estavam principalmente alinhados à visão althusseriana. Então, por ora, se considerava ideologia como falsa consciência, como alguns autores trazem em relação ao trabalho de Marx, e por outro lado, como uma força, né, de fazer agir no mundo que não é exatamente igual ao modo como Voloshynov traz dentro dessa obra, nesse capítulo em particular. Tá? Então, o que o Serriot nos traz é que esse termo ideologia, que se usava na Rússia, naquele momento em que ele escreve a obra dele, não era, naquele momento, não se trabalhava com essa ideia, dentro dos estudos linguísticos, de ideologia como falsa consciência. Então, trazer isso para a Europa, fazendo de alguma maneira associação a isso, cria um problema muito grave, né, que o Serriot nos aponta, que é trazer para dentro da obra uma visão que Voloshynov não tinha e que no momento em que ele escreveu não era disso que estavam tratando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo. É um termo que é repetido em vários momentos dentro da obra, e a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não transferir para ele uma visão que é uma visão de outros grupos, que é uma visão de outro momento histórico, e que não coaduna com aquilo que Voloshynov estava vivendo naquele momento, por isso que eu comecei com as questões de contexto, e nem com as questões que estavam em discussão. Eu vou voltar a esse termo mais para frente, então a gente vai ter chance de falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu queria voltar a atenção para essa questão da recepção da obra Marxismo e Filosofia da Linguagem na Europa e o quanto isso afetou a compreensão que nós temos, principalmente dessa visão entre base e superestrutura e do conceito de ideologia. Basicamente, não temos nessa obra, Marxismo e Filosofia da Linguagem, uma definição clara. Não tem um momento em que Voloshynov diz assim, bom, ideologia não tem isso nesse capítulo 2, na obra como um todo. Mas em outra obra, que Voloshynov publicou em 1930, ele apresenta uma pequena compreensão, e a gente tem isso num texto que foi publicado por um outro autor mais recentemente. Então, a obra está ainda em russo, mas a gente tem aqui, nessa recuperação que Serriot faz, uma possibilidade de tradução, pelo menos desse trecho. Né? A definição que ele apresenta é: compreendemos ideologia, compreendemos ideologia, todo o conjunto de reflexos e refrações no cérebro humano da realidade social e natural, expresso e fixado por ele sobre forma verbal, de desenho, de esboço ou de qualquer outra forma semiótica. Então, vejam, nessa definição do próprio Voloshynov, em nenhum momento a gente vê qualquer menção à falsidade, à visão falsa da realidade. Não tem isso. Né? Então, compreendemos ideologia, todo o conjunto de reflexos e refrações no cérebro humano da realidade social e natural, e aí expresso nas suas diferentes formas. A gente não tem muitos textos dele, definição, mas aqui, nessa obra, a gente tem essa definição que nos é apresentada. Bom, diante dela, o que a gente percebe? Né? Que ideologia para Voloshynov não tem nada a ver com lei de assujeitamento de Althusser, né? Não é uma falsa consciência e nem sequer um sistema de ideias. Veja a definição que está posta aqui. Não é um sistema de ideias, não é disso que ele está falando. Tá? Tanto é que alguns autores vão achar que essa visão que Voloshynov está trazendo para a gente, nessa obra publicada um ano depois do Marxismo e Filosofia da Linguagem, é uma visão até que se aproxima muito mais de uma sociolinguística interacional do que de uma visão mais marxista propriamente dita. Né? Então, aí o grupo de pesquisadores que criticam, né, esse marxismo acadêmico vai chamar atenção para esse aspecto. Né? Então, nessa definição, a gente percebe que ideologia é
tempo toda a significação, todo o conteúdo de pensamento, na medida em que são coletivos, conjunto não de ideias, mas de signos. Se depende do China. Isabel, o som está falhando, a gente não está te escutando. Oi, Isabel. Isabel. Oi, Isabel. O som não está saindo, Isabel. Acho que ela caiu e ficou só a apresentação. Eu acho que ela saiu para poder voltar com um som melhor. Eu acredito. Enquanto ela não entra, né? É bem interessante, né? Vocês estão vendo aí duas visões, né, do Voloshinov, né? É o que é bem interessante, o que gera um grande debate, né? Então, vocês podem estar vendo aí contrapontos, né? E é bem legal de pensar esses contrapontos, né? Eu trago um Voloshinov e Isabel traz um outro, um pouquinho diferente, né? A gente não. Cadê Isabel? Oi, a Isabel está aqui. Caiu a minha conexão, eu estou voltando. Vocês estão vendo a apresentação? Caiu só o som, né? Caiu o som, Isabel. Só o som, né? Foi. Tá, então vamos lá. Voltei. Caiu aqui a conexão. Tá, Mas eu vamos acho lá. que você deve voltar o slide um pouquinho. Tá, vamos lá. Eu vou voltar esse slide todo, tá bem? Bom, então vamos lá. Então, a gente estava na palavra, né? Então, a palavra, enquanto signo ideológico, participa de toda a interação e de todo o contato entre as pessoas. Nela se realizam os inúmeros fios ideológicos que penetram todas as áreas da comunicação social. Assim, a palavra é um indicador mais sensível das mudanças sociais. Um pouco disso o Ricardo colocou na primeira parte dele. Mesmo quando ainda não se constituíram sistemas ideológicos organizados, a palavra é bastante sensível a essas mudanças sociais que acontecem. A palavra é, então, o meio em que ocorrem as lentas acumulações quantitativas daquelas mudanças e é capaz de fixar todas as fases transitórias das mudanças sociais. Ela, então, materializa-se na realidade como interação verbal. E as relações produtivas e o regime sociopolítico, condicionado diretamente por elas, determinam todos os possíveis contatos verbais entre as pessoas, todas as formas e os meios da comunicação verbal, entre elas no trabalho, na vida política, na criação ideológica. Bom, então, todas as formas de interação discursiva, elas estão estreitamente ligadas às condições dadas de dada situação social concreta e reagem com extrema sensibilidade a todas as oscilações do meio social. Então, aqui eu coloquei uma lista do que vocês encontram nesse capítulo, né? Tem outros trechos em que Voloshinov está falando da natureza, das características da palavra, mas aqui eu tentei juntar aqueles elementos que vão ajudando a gente a ir entendendo isso, né? Desde a palavra enquanto signo ideológico até a palavra constituindo o meio pelo qual as interações discursivas são possíveis. Então, aí está, da página 106 a 108, mais ou menos, vocês encontram
encontram esses trechos. Bom, então, quando a gente está pensando na palavra, basicamente a gente está pensando em material ideológico sígnico. Se não for considerado material ideológico, não há como a gente entender, não há uma simplificação do fenômeno ideológico sígnico, então não dá para a gente entender o aspecto completo, né, racional do conteúdo e todos os elementos que estão envolvidos nisso. O que é muito importante, que a gente viu lá no começo, quando a gente estava vendo no texto do próprio Marx, é que torna-se essencial, nessa relação do homem com o mundo pela palavra, entender como a existência real, a base, determina o signo. E como o signo reflete e refrata a existência em formação. Tá? Esses termos, reflete e refrata, vocês estão vendo que ele está se repetindo? Né? Ele estava lá no trecho que a gente viu do Marx, ele estava lá na definição que Voloshinov deu para a ideologia, e ele volta aqui no capítulo 2, em alguns momentos, mais de um momento, Voloshinov coloca isso. O que quer dizer exatamente esse reflete e refrata? Como nós temos isso na definição de ideologia para Voloshinov, eu acho que é importante a gente ter um olhar especial para esses termos, porque são termos que naquele momento do círculo estavam em discussão. Tanto é que, em 29, aparece na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, do Voloshinov, e em 30, aparece na obra de Bakhtin, sobre o discurso na poesia e no romance. Né? Então, vocês veem que é uma noção que estava em discussão no círculo, e aí aparece retomada em mais de um texto do próprio círculo. Então, esse trecho eu vou deixar para vocês verem. Depois eu quero ir para o plano. Né? Quando o Voloshinov pensou em escrever essa obra, vocês têm lá na página 329, né, do livro que Sheila publicou agora, né, o plano da obra, que o Voloshinov pensou inicialmente, o roteiro mesmo que ele pensou antes da produção. Quando nós olhamos para esse capítulo 2 da primeira parte, a gente percebe que havia um tópico chamado a refração da existência na palavra. Então, ele tinha pensado em fazer um tópico específico para discutir isso. Na versão final, né, ele não manteve esse tópico, mas ele manteve essa discussão que é muito importante para ele. Então, ao afirmar que o signo reflete e refrata o mundo, Voloshinov propõe a doutrina da refração. E aí o Faraco nos ajuda a entender bem essa visão de refração em dois textos. Um texto de 2009 e um outro texto que está nessa coleção que eu tinha indicado inicialmente para vocês, série Bakhtin classificável, mas aí no volume 3. Então, vocês vão encontrar um texto do Faraco lá discutindo de novo, né, a noção de ideologia no círculo, principalmente nas obras do Bakhtin, e ele explica novamente esse conceito. Né? Então, acho que são dois textos do Faraco, nas referências finais vocês têm eles descritos, que nos ajudam muito a entender esse conceito. Mas vamos começar pelo de 2009. Com os signos, podemos apontar para uma realidade que lhe é externa, para a materialidade do mundo, mas o fazemos sempre de modo refratado. E refratar significa aqui que com os nossos signos, nós não somente descrevemos o mundo, mas construímos na dinâmica da história e por decorrência do caráter sempre múltiplo e heterogêneo das experiências concretas dos grupos humanos, diversas interpretações, portanto, refrações desse mundo. Então, o signo é isso, ele reflete em parte por uma relação que ele tem com o externo por meio da materialidade, mas ele é sempre uma interpretação, ele é sempre refração. Então, a refração está ligado diretamente à constituição da palavra, à existência, né, na palavra. A existência não apenas é refletida no signo, mas ela é refratada nele. Isso está em Marxismo e Filosofia da Linguagem. E aí o Voloshinov diz, mas o que determina a refração da existência no signo ideológico? E ele vai explicando para a gente o cruzamento de interesses sociais multidirecionados no limite de uma coletividade sígnica, ou seja, a luta de classes,
A classe não coincide com a coletividade sígnica, mas a coletividade que utiliza os mesmos signos da comunicação ideológica, e em decorrência disso, esses signos ideológicos cruzam-se em ênfases multidirecionadas, e o signo acaba se transformando esse palco de luta, né? Que a gente conhece tão bem essa expressão, né? Palco de luta de classes. Né? Então, veja que a palavra ela vai conseguir concentrar nela tanto os elementos de reflexão quanto de refração, e ao ter nela os elementos de refração, ela nos possibilitará, então, o envolvimento naquele movimento complexo que Voloshine dizia no começo. Tá? Então, como eu disse para vocês, o círculo estava muito interessado nessas ideias. Então, em 1930, Bakhtin, já em degredo, no Cazaquistão, escreve, né, o discurso da poesia e o discurso no romance, e ele trata dessa questão também. Né? Então, ele estava falando da interação dialógica, e ele diz o seguinte: se imaginarmos a intenção, né, Yuri falou disso para a gente agora há pouco, né? Isto é, a orientação de uma palavra em forma de raio voltada para o objeto. Então, o jogo vivo e singular de cores e luz que tal palavra constrói nas facetas da imagem deve-se à refração, raio-palavra, não no próprio objeto, como um jogo de imagem-tropo no discurso poético, né, em sentido restrito, na palavra isolada, mas principalmente a sua refração no ambiente de palavras, avaliações e acentos. Então, a refração é a possibilidade de, pela palavra, nós expressarmos as nossas avaliações e acentos, as nossas interpretações axiológicas que temos, né, do que entendemos, do modo como nomeamos e de como queremos participar em sociedade pela mediação da palavra. Né? Então, eu coloquei esse trecho aqui só para reforçar isso. Essa ideia da reflexão e refração era uma ideia que, naquele momento do círculo, estava presente nas discussões e começa a se refletir em diferentes textos. Está em Marxismo e Filosofia da Linguagem e está no texto do Bakhtin. Então, como eu disse para vocês, né, em 2013, Faraco retoma, né, a explicação da importância desse refratar, né, e eu vou só citar, a gente está com o horário apertado, essa segunda parte aqui. Né. A refração é, portanto, o modo como se inscrevem nos signos a diversidade e as contradições das experiências históricas dos grupos sociais, sendo essas experiências localizadas, múltiplas e heterogêneas. Os signos não podem ser unívocos, monossêmicos, só podem ser plurívocos, multissêmicos. A plurivocidade, o caráter multissêmico, é a condição de funcionamento dos signos nas sociedades humanas. Então, aqui a gente tem a explicação dessa plurivocidade ligada ao conceito de refração. Por vezes, a gente vê em alguns trabalhos o conceito de plurivocidade sendo utilizado e nem sempre se faz isso articulado ao conceito de refração, o que é importante ser feito porque era uma concepção que estava em discussão na obra do Círculo, particularmente naquele momento, mas é recuperado depois também. Anos depois também. E depois, até 34, mais ou menos, esse conceito é bastante produtivo no Círculo. Depois ele passa a não ser tão frequente. Bom, dentro desse capítulo, nós temos uma antecipação da discussão do problema dos gêneros discursivos, que será retomado mais à frente na própria obra e que, claro, será retomado, aprofundado e expandido no ensaio de Bakhtin, Os Gêneros do Discurso. Né? Mas aqui a gente tem as primeiras ideias desse conceito, não estão completas, né? O texto do Bakhtin traz muitos outros elementos, mas as primeiras ideias estão colocadas aqui em Marxismo e Filosofia da Linguagem. E esse trecho é muito importante, né? Que é um trecho que está ali na página 108 e 109, né? Da versão traduzida do russo. Né? Então, cada época e cada grupo social possui seu próprio repertório de formas discursivas da comunicação ideológica cotidiana. Eu coloquei uns destaques aqui em negrito, daquelas palavras que a gente, de alguma maneira, vê recuperadas no texto do Bakhtin, lá de 52 e 53. Né? Então, cada época, cada grupo social
possui seu próprio repertório de formas discursivas. Vejam que a questão das formas, que a gente tinha visto lá naquele prefácio do Marx, é um elemento importante recuperado aqui por Voloshinov. Cada grupo de formas homogêneas, ou seja, cada gênero discursivo cotidiano, possui seu próprio conjunto de temas. Essa questão do tema também começa a ser trabalhado aqui, mas depois tem um capítulo inteiro para discutir isso dentro dessa própria obra. Existe uma unidade ininterrupta e orgânica entre forma da comunicação e o seu tema, né? Como a gente vê no final do período. Portanto, a classificação das formas do enunciado deve apoiar-se na classificação das formas de comunicação discursiva. Já essas formas são inteiramente determinadas pelas relações de trabalho e pelo regime sociopolítico. Em uma análise mais detalhada, veríamos a enorme importância do aspecto hierárquico nos processos de interação discursiva e a influência poderosa da organização hierárquica da comunicação nas formas do enunciado. Então, a gente não tem aqui aquela ideia do enunciado concreto, mas a gente está vendo uma preparação para isso, né? Porque a gente está falando de formas que se dão nas relações de trabalho, no regime sociopolítico e que compõem aí, dá possibilidade de existência dos processos de interação discursiva. Então, continuando, o texto retoma o conceito de signo que vocês viram com o Ricardo ali no capítulo 1, né? Então, ele retoma isso, dizendo que signo surge entre indivíduos socialmente organizados no processo da sua interação, que as formas do signo são condicionadas tanto pela organização social desses indivíduos, quanto pelas próprias condições mais próximas da interação. A mudança dessas formas acarreta a mudança de signo, a gente já viu isso, né, no começo do capítulo, e acompanhar a vida social do signo verbal deve ser uma das tarefas da ciência das ideologias. E aí, nessa parte do texto, Voloshinov vai tentar sistematizar essas tarefas, né? Ele vai tentar organizar essas tarefas para a gente e sintetizar isso. Como que a gente deve agir, né, para cumprir com essas tarefas. E ele sintetiza isso ali na página, deixa eu ver aqui, logo depois, acho que é 110, se eu não me engano, depois vocês confirmam lá, mas ele sintetiza colocando em 3 pontos, tá? Depois eu coloco para vocês na versão final PDF a página exata, mas ele coloca 3 pontos que a gente não pode perder de vista. E todos eles começam com essas afirmações categóricas. Não se pode isolar a ideologia da realidade material do signo. Não se pode isolar o signo das formas concretas de comunicação. E não se pode isolar a comunicação e suas formas de base material. Então, o processo da comunicação social, ele depende dessa relação sígnica e do modo como a linguagem medeia a nossa comunicação, né? As nossas relações, desculpa. Então, na constituição desse signo ideológico, 2 elementos serão essenciais. Pensar no tema e pensar na forma, que se articulam de modo indissolúvel, no modo como o Voloshinov nos traz aqui no livro, né? Então, eu falei para vocês, sobre tema a gente vai falar muito rapidamente, porque depois nós veremos um capítulo inteiro sobre isso, né? E a questão da forma, de alguma maneira, recupera, inclusive, ideias daqueles pensadores que a gente viu ali, sobretudo de Humboldt, que a gente viu na introdução elaborada por Sheila. Então, esses 2 elementos básicos, né, que constituem o signo ideológico se articulam de modo indissolúvel. O tema, que sempre recebe uma ênfase social, penetra na consciência individual e assim une-se com o que está fora dele. E a forma, que reflete as condições cognitivas e linguísticas desenvolvidas ao longo da história. Então, mesmo a forma, a gente viu isso lá com Humboldt, ela não é isolada, ela não é estanque, ela não é abstrata. Ela depende das construções que são realizadas pelos sujeitos ao longo da história. Bom, aqui nessa parte final, eu trouxe a avaliação que Patrick Sériot traz, né, dessa obra, uma parte da avaliação, porque, na verdade, o livro que ele publicou ali pela Parábola
tem várias páginas discutindo isso, mas o que eu trouxe aqui no final é uma recuperação de uma estratégia, vou chamar assim, né, que Voloshinov usou para constituir essa visão de tema ideológico, né, que ele vai desenvolvendo ao longo desse capítulo, né? E para construir isso, ele parte um pouco das ideias do Voeckler, que nós vimos também lá na introdução de Sheila, né? E ele faz uma articulação de algumas das ideias do Voeckler a essas noções que nós estávamos conversando até agora, para mostrar, né, como que esse tema ideológico se constitui e se organiza na composição do signo ideológico, né? Bom, nessa visão, o social, como em Voeckler, é feito das relações entre consciências individuais. Isso porque a sociologia de Voloshinov, na visão de Serriot, não é diferencialista. Ela estuda a interação individual entre as pessoas, cuja relação não é uma simples comunicação, mas uma troca, numa perspectiva que tem muito mais de personalismo do que de marxismo. Então, aqui é aquele ponto dos autores que acham que a leitura marxista de Voloshinov é uma leitura que não vai em todas as questões de fundo do marxismo, porque tem limites, né? Por isso que chamam ele de um marxista acadêmico, né? Tem limites, não vai para a praxis, por exemplo, né? Voloshinov, na visão de Serriot, impõe a nós uma grade de leitura que nós precisamos considerar muito quando vamos trabalhar com alguns dos temas que estão lá. E nessa grade de leitura, ele traduz a linguística Humboldtiana em termos marxistas. E aí, o espiritualismo em termos materialista. Então, há uma correlação de termos que a gente começa a ver. Termos que foram utilizados inicialmente por Humboldt, numa visão um pouco idealista, que são transformados numa visão materialista. E aí, né, eu indiquei aqui as páginas, né, para que vocês possam, se quiserem, consultar a obra de Serriot, para vocês verem com mais calma, porque são muitas as ideias, né, e vocês depois olham essa correlação de termos que ele apresenta lá para a gente. Então, na retomada final, eu trouxe um slide que a gente tinha trabalhado no primeiro encontro, né, para a gente lembrar, né, que nesse capítulo a gente teve como ver que segundo, né, o círculo, as obras do círculo, a gente tem três movimentos, que é o de partir dos fenômenos concretos, com base em uma concepção declarada, né, de noção de palavra, de signo, que nos ajuda a compreender como esses fenômenos concretos refletem e retratam, né, são lidos pelos sujeitos em interação social. Um segundo movimento de buscar sempre fazer um exame dos fenômenos concretos, né, para, a partir desse exame, pensar a linguagem. E, com esse esforço do círculo, nós temos a chance de constituir novas compreensões dos fenômenos que acontecem em sociedade. Isso aqui é uma retomada, então vocês têm lá no outro. Então, só para fazer menção aqui às obras que eu fui citando para vocês ao longo da apresentação, com isso eu encerro. A obra de Castro, né, que está ali nessa teoria do inclassificável, nessa coleção do Mercado de Letras, o do Faraco de 2009 e 2013, e as obras de Serriot, que eu trouxe aqui para vocês novamente. Muito bem, é isso por hoje. Vamos abrir a palavra, se a gente está um pouquinho tarde, mas, Ricardo, é com você, coordena aí. Podemos, né? Então, vamos lá. Alguém gostaria de fazer algum comentário? As falas são provocativas, né? Eu estava comentando, Isabel, que a gente tem alguns pontos que a gente se encontra e alguns pontos também, né? Vocês viram duas leituras, né? Eu não sei se vocês perceberam que tem diferenças. Em alguns momentos tem um tom em defesa a uma perspectiva, e a gente está vendo aqui duas visões de Voloshinov. Não sei se vocês perceberam isso, né? Isso é para dar um tom
provocativa essa discussão. Quem quiser comentar, eu acho que é interessante, né? Sim, Professora Isabel, sim. você colocou as duas traduções, né? E a Uhum. palavra problema aparece tanto na abertura da parte, do capítulo, né? Sim. Da parte, aliás, quanto no título do capítulo. Eu queria que a professora comentasse mais um pouco sobre esse detalhe que eu vi ser fundamental, né? A palavra problema. Se você pudesse colocar de novo para os Sim. colegas reverem. Eu não vou projetar de novo para a gente não fazer o compartilhamento, mas assim, eu vou ler, né? Então, na versão da tradução em russo, tá o problema da relação entre base e superestrutura. E na versão traduzida do francês está a relação entre infraestrutura e as superestruturas. A palavra problema não aparece na versão do francês, aparece só na versão do russo. E como a gente estava falando no começo, bom, desde a introdução de Sheila, né, Voloshino está enfrentando verdadeiramente um problema, né, que ele estava constituindo um método sociológico de análise da linguística, né? Ele está propondo isso, na verdade, né? Está fazendo um esforço enorme de construir isso. Então, é um problema, assim, que ele arregaçou as mangas e estava enfrentando, né? Ele, claro, fazendo isso, né? Naquele momento histórico em que ele estava vivendo dentro da Rússia. E com todas as interpretações e lutas mesmo, lutas de sentido que se tinha do marxismo dentro da Rússia naquele momento, porque a gente já tinha uma fase stalinista, as ideias de Lenin já estavam em discussão, já tinham autores que estavam lendo Marx de diferentes maneiras. Então, na verdade, assumir isso dentro da obra é enfrentar um problema mesmo, né? De frente mesmo, né? E correr todos os riscos, né? Quando a gente encara um problema desse tipo, numa época como a que ele estava vivendo, é correr muitos riscos. E foi o que ele fez, né? Então, com isso, a gente vai ter leituras, e leituras muito contemporâneas, porque ele escreve isso em 29, vocês viram que a publicação em francês é em 77, certo? E aí, de lá para cá, todas as outras versões que nós temos dessa obra, e aquele autor que chama o trabalho de Voloshino de um marxismo acadêmico, faz isso em 2006. Então, nós estamos falando de leituras, né, muito contemporâneas, e, portanto, muito afastadas, que têm uma condição de discutir certos elementos que estão postos ali na obra, talvez de um aceleramento mesmo de compreensão de algumas ideias, talvez não ir a fundo em algumas delas, não tem uma definição de ideologia, fala-se de signo ideológico, fala-se de tema ideológico, né, o tempo todo, né? Gênero ideológico do cotidiano, e cadê a definição? É óbvio que faltam algumas coisas, né? Mas a gente tem que entender o contexto em que essa obra foi produzida, e era um contexto realmente bastante exigente. E foi de bastante coragem enfrentar esse problema. Eu acho que o termo problema reflete muito bem a situação vivida por ele e a coragem que ele teve de fazer o esforço de construir esse método sociológico dentro da linguística. Até porque, naquele momento em particular, a gente tem dentro da Rússia uma tentativa de unificar o trabalho da linguística, né? E aí pelos maristas, né? Né? Os maristas. E aí essa visão queria criar uma totalidade de compreensão da linguística, que em alguns aspectos tinha concordância com o que pensava Voloshino, por exemplo, a crítica ao positivismo, mas em outros aspectos não, porque queria estabelecer uma visão unificada para todo mundo. E Voloshino estava procurando construir uma visão sociológica, portanto, aplicável a cada momento, a cada lugar, etc. Então, em alguns pontos era até comum, mas poucos. Na maior parte do tempo eram pontos de discordância. E essa visão de unificação da linguística era apoiada por Stalin. Stalin queria unificar tudo, inclusive a visão da linguística. Então, Voloshino, quando se opõe a isso, se opõe mais uma vez
aspectos em que ele poderia pagar caro, né, por estar fazendo isso, como o Medvedev acabou pagando caro. Né? Voloshin morreu de causas naturais, mas o Medvedev foi fuzilado. Né? E em 1930, Bakhtin já estava no Cazaquistão, né? Já estava fora da Rússia. Né? Então, ele enfrentou com muita coragem, acho que ele enfrentou o problema mesmo. Né? Uma condição histórica muito difícil, né? Para a produção dessa obra e publicação, né? Não só produção, publicação. Né? A coragem de publicar e tudo mais. Não sei se eu respondi, Marcos. Beleza. Ricardo? Então, mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Pode fazer por escrito também, se quiser. Sim. Né? E a gente já partilha depois das apresentações, então vocês vão ter chance de pensar com mais calma. É muita informação que a gente acaba trazendo em pouco tempo, né? Então, esse capítulo é um capítulo pesado. Eu sugiro que vocês releiam, né? Esses 2 capítulos, né? Tanto aqui o Ricardo apresentou quanto o capítulo 2, releiam ambos, porque depois que a gente discutiu algumas das ideias, talvez até ajude vocês a entenderem coisas que, numa primeira leitura, é muito difícil de compreender, em qualquer uma das traduções. Então, eu espero que o encontro tenha sido produtivo, que gere muitas reflexões, que vocês podem colocar lá no nosso grupo, né, do Zap, ou então, né, nos novos encontros, né, e provavelmente também no encontro que a gente vai ter com a professora Sheila Grillo, né, que vocês podem comentar um pouco, né, sobre essas questões, né, que a gente está aqui apresentando, né. Uma delas foi essa questão da própria tradução, né, dessa diferença, né, das 2 obras, né, quando fala a opção da Sheila, né, de usar o termo base, né, na outra tradução, infraestrutura, né. Então, é uma questão, né? Mas não só essa, tem muitas questões. Quando você pega esses capítulos que a gente trabalhou, a gente observa que a tradução é bem diferente, né? Se vocês compararem os 2 textos, vão ver muitas diferenças, né? E eu acho que isso aqui é interessante, né? Essa possibilidade de ver, né, essas diferenças e se isso, de alguma forma, pode modificar, alterar a leitura do Voloshinov, né? Então, fica aí o convite para vocês levarem as duas traduções, né? E eu acho que a gente se despede, não é, Isabel? Sim, de minha parte, sim. Eu não sei se vocês chegaram a ver, teve uma fala da Abralin, semana que passou, que estavam a professora Beth Bright e a professora Sheila, né? E elas estavam justamente falando disso, das traduções, das versões, né? Da recepção da obra, particularmente do Bakhtin, elas estavam falando naquele momento. Sheila anunciou outras traduções que vão sair por aí. Então, se alguém não pôde ver, recomendo que vejam, porque é só entrar no canal da Abralin no YouTube, vocês encontram lá o vídeo, vale a pena ver. Tem informações interessantes e também ajuda a gente a retomar algumas ideias que talvez sejam conhecidas. Isabel, eu achei muito interessante a palestra da professora, né, porque ela trabalhou com um aspecto que é a questão da recepção, né? Como, de alguma forma, a gente vai sendo influenciado por quem apresenta o livro, né? Então, que faz uma diferença muito grande, né? Então, você tinha uma pessoa que nem era brasileira, né? Apresentando Marx em Filosofia da Linguagem, e depois uma nova, e com visões muito diferentes, né? E essa apresentação da Sheila Grillo, que apresenta um mundo muito diferente, né? Dessa obra. E aí é interessante também que ai, menina, eu esqueci o nome da Beth professora. Bright? Beth Bright. Foi a Sheila e a Beth. Isso. A Beth Bright, ela vai mostrando outras obras, né, que foram traduzidas e foram apresentadas de uma forma que vai indicando, sim, modos de ler esses autores, né?
muito A interessante. gente está, a Sheila falou isso na palestra, né? A gente está num momento muito importante no Brasil. O Brasil é o segundo ou terceiro país que mais estuda a obra do Círculo. E essa reedição que a gente está tendo de textos, por exemplo, esse mesmo que eu falei, né, o discurso na poesia, o discurso no romance, nós já tínhamos uma primeira versão desse texto em Estética da Criação Verbal. Não, aquele outro, Questões de Linguística, nós tínhamos uma primeira versão. Mas essa primeira versão, ela foi feita de um texto russo que tinha sido simplificado. Ele não estava completo. Agora, a edição que foi republicada pela Editora 34, ela foi atrás da versão mais completa. Então, mesmo textos que a gente já tinha publicado em português, traduzido do russo, ainda estão sendo reorganizadas com a comparação entre versões no próprio russo, né? E a gente está tendo novas obras, então, que nos permite discutir e aprofundar alguns pontos que a gente não tinha chance até então. Então, acho que a palestra foi legal por isso, né? Mostra como que essas reedições, a Beth falou, né? O texto do Dostoiévski está na 5ª edição, mas tem um novo texto introdutório da 4ª para a 5ª que é fundamental. Então, não adianta você ter só a primeira edição, você tem que ter a 4ª ou a 5ª, que é a mesma, porque pelo menos aquele texto você não tem, você tem que fazer cópia daquele texto, né? Inicial que foi criado. Porque é isso, né? As pessoas continuam estudando o Círculo, continuam aprofundando, agora estão tendo contato com outros textos, e isso permite que a gente tenha, então, uma releitura de alguns aspectos. E no caso de Problemas da Poética de Dostoiévski, né, traduzida pelo Paulo Bezerra, essa 5ª edição, ela acrescenta novos capítulos que até então não tinha nas obras anteriores, né? Porque ele fez um enxerto, né? Trouxe outros componentes, outros textos que de alguma forma complementariam as ideias que estavam lá nas obras anteriores, na versão anterior, como foi editado, né? Então ele acaba trazendo outros textos que não estavam nessa publicação, mas que completam o sentido, né? Então isso também faz diferença, né? Quando a gente pega uma nova edição que tem outros elementos, né? Que agregam e que somam a obra, né? A compreensão da obra, né? Sem falar que o próprio Paulo Bezerra ele sempre vai É um acadêmico, ele continua estudando. grande, Né? Então, cada nova versão dos textos, a gente tem. Eu adoro os textos introdutórios do Paulo Bezerra, são excelentes. Claro, Nenhuma das traduções dele eu deixo de ler sem antes ler a introdução, o comentário crítico, porque ele é um estudioso, perfeito, né? Então a gente perfeito. realmente aprende muito lendo o material do próprio Paulo Bezerra. Uhum. É isso? Fechamos por hoje? Fechamos. Boa noite para todos. Muitas Tchau, reflexões. gente.